Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e olha, vou ter que regravar esse vídeo porque o vídeo que eu gravei antes o áudio não captou, né? Ó, vou te falar, por isso que eu não gosto de gravar com esse fone aqui, né? Porque essas pessoas ficam falando, usa o microfone, tudo isso. Aquele outro microfone lá, né, que o Alenzão me deu, eu acabei uma vez derrubando meu celular aqui, me deu um pouco de trauma, eu tô usando menos ele, né? Porque ele tinha aquele cabo, etc, né? E a gente tem aqui esse microfone aqui que tem um cabo que não é muito longo, né? Mas assim, ele veio todo mal embalado, veio tudo dobrado e acho que o fio dentro deu uma danificada, né? Mas de qualquer jeito, tem horas que o microfone não funciona, é por isso que eu não tô usando o tempo todo. Mas de qualquer maneira, a gente tem aqui que falar sobre o Xavi Simons no Chelsea, porque uma atualização, quem sabe, otimista, né? Tipo, porque assim, essa negociação tá um saco, né? Já são quase um mês, foi 21 de julho, manifestou interesse no Simons, já estamos em 15 de agosto e nada andou pra frente. Mas é porque o Chelsea precisa de vendas, né? O Chelsea vendeu 100 milhões de euros em jogadores, né? Com Broja, Hugo Chuko, Desbury Hall, João Félix, e não foi o suficiente. Tem que vender mais, né? E estou falando principalmente de um Nkunku e Nicolas Jackson. E assim, segundo o que o Fabrício Romano disse, se vender o Christopher Nkunku, o Xavi Simons vem de maneira basicamente imediata, assim, né? Eu posso até acreditar que as negociações entre Leipzig e Chelsea devem estar muito adiantadas, até porque o jogador, se ele não encher o saco disso, é porque realmente deve ter algo bem encaminhado, né? Eu acho que o Simons é um cara que já deve estar bem frustrado, né, de esperar tanto tempo. Só vai esperar se tem algo garantido, né? Porque um jogador dessa qualidade, ele pode ir para outros clubes grandes do futebol europeu. Eu não acho dificuldade em achar um time para um garoto de 22 anos que está produzindo quase 20 gols, né? Participações diretas para 20 gols em campeonatos de pontos corridos, mesmo quando o time é uma bagunça, entende? É um cara muito diferenciado para ter uma procura zero. O Chelsea deve estar realmente bem adiantado, só que eles querem vender um Nkunku primeiro. Eu até acredito que nem precise vender para contratar, porque o balanço do Chelsea, até onde eu sei, é o melhor do Big Six, né? Em termos de quanto contratou e quanto vendeu, né? Tipo, é o time que tá com o melhor balanço financeiro entre todos os 6 times. Mas eles têm que vender esses jogadores, que o elenco tá muito inchado, e se contratarem o Simons antes, eles vendem um Nkunku por menos do que poderiam. Então, existe concorrência pelo Nkunku. O Fabrício Romano notificou que Leipzig, Dortmund, Inter de Milão, Newcastle e Bayern estão interessados. Então, é muito time ali, só que o Bayern vira a alternativa mais concreta, que eu colocando o Newcastle possivelmente em segundo no termo financeiro, a Inter de Milão pode ser em termos de interesse, né, porque é um time legal, um time top 4, embora agora não tenha mais o Simone Inzaghi, mas a questão que eu coloco é, tipo, Leipzig e Dortmund, não acho que vão pagar muito para contratar um Nkunku, né? O Dortmund é muito mão de vaca, né? Agora, por exemplo, o Newcastle pode pagar, né? Já contratou o Jacob Ramsey, faz sentido, acho que seria uma baita contratação pro Newcastle, um cara que pode atuar até de falso 9, aquele 10 que pisa mais na área, acho que faria muito sentido, mas o Bayern precisa, né? E o Bayern de Munique é um time que tá, assim, procurando um jogador para ser alternativa ao Musiala. O Musiala teve uma lesão muito grave, não deve voltar tão cedo, e assim, tentaram o Voltmate do Stuttgart, não deu certo. Olha só que ofereceram 60 milhões mais bônus, ofereceram cláusula de revenda, ou seja, a futura transferência dele teria porcentagem voltando para o Stuttgart, e nem assim, cara, nem assim conseguiram a contratação dele, e o Stuttgart só deve estar acreditando que mais uma temporada dele ele evolui ainda mais, né? Porque de fato ele melhorou os números de uma temporada para outra, mas eu vou falar a verdade, assim, esse dinheiro que o Bayern ofereceu eu teria aceitado na hora, porque é muita grana, né? Agora, por um jogador como o Voltmade, né? Por exemplo, ele não tá nem perto do que o Serro Kurassi era lá no Stuttgart, mas vai lá, né? Tipo, negaram, o Bayern tá de saco cheio, não vai querer pagar 75 milhões no Voltmate, e aí tem que ir atrás de alternativas. E que alternativa é melhor do que o Christopher Nkunku? Talvez só o próprio Xavi Simons, só que é caro demais, né? Tipo, se não pagou 60 milhões no Voltmate, vai pagar 70 milhões no Xavi Simons? O ponto não é o quão melhor o Xavi Simons é em relação ao Voltmate, até porque são funções meio diferentes, né? Mas a questão é, o Bayern não quer gastar tanto porque eu acho que ele já se vê em um time titular com o Luiz Dias, o Olise, ali tem o Musiala e à frente o Harry Kane. Então eles querem um cara que possa cumprir a rotação, entende? Antes da Champions jogar como titular, na DFB Pokal, algumas rodadas de Bundesliga, ou até as rodadas menores de Champions. E o Nkunku serve, quebra o galho danado nisso. É um jogador de qualidade muito alta, é um cara que no auge foi um dos melhores jogadores do campeonato alemão, é um jogador bem completo, ele sabe driblar, ele sabe finalizar, ele sabe passar a bola. A fase não é melhor agora, mas pode recuperar num ambiente em que ele tem mais espaço e mais confiança. Então, no Chelsea tudo deu errado para ele, as lesões, o trabalho do Pochettino, o Maresca dando preferência
referência ao Cole Palmer e ao Nicholas Jackson. Então, assim, o Chelsea não foi o ambiente correto naquele contexto, né? Até a maneira que o Chelsea vem lidando com as transferências, tem jogadores que vão dar certo e tem gente que vai dar errado, né? Inclusive o próprio Xavi Simons, eu tenho muita fé nele, mas não dá pra ter certeza que vai dar certo, porque toda transferência é um risco no final das contas. Mas, assim, o Bayern de Munique tentou contratar um Nkunku em janeiro, não deu certo porque o Chelsea pediu muito dinheiro, até porque era janeiro, né? Vai que podia utilizar ele até o fim do ano. E aí o que acontece? O Chelsea acabou não chegando em um acordo. E aí ele ficou até o fim do ano. Foi até importante aí nesse Mundial, nessa Copa do Mundo de Clubes. Só que o Chelsea quer dar uma nova figura para o Maresca na posição. É o Xavi Simons. E o Bayern de Munique precisa de uma alternativa. Une o útil ao agradável, né? O cara quer ir pro Bayern. É o melhor lugar para ele ir, acho que hoje é o Bayern de Munique. O Newcastle seria muito legal, acho que o Eddie Howe trabalharia ele muito bem, mas no momento não parece haver esse interesse todo, né? E aí contrata o cara, né? Tipo, vai poder ser titular nesse início, quando o Musiala se recupera. E assim, o Chelsea contrata o Simons. É o que tudo indica, é isso, né? Tipo, vai ter o dinheiro para contratar o Xavi Simons, pelo menos assim, no fair play já vai ajudar bastante, porque se livra de um peso de folha salarial grande, né? Porque o Nkunku é um dos maiores salários do Chelsea. E assim, o Chelsea consegue, obviamente, ali dar uma peça Maresca de muita versatilidade, muita qualidade, capaz de jogar até como meia mais recuado, jogando como ponta, jogando como 10, um cara que vai ajudar demais a equipe e, obviamente, um talento tão fora da curva quanto o Cole Palmer, a meu ver. Eu acho esse nível, Xavi Simons, porque ele só tem 3 temporadas como titular, mas todas as 3 eu acho que ele jogou um nível de futebol fantástico. Pra mim, um jogador tão diferenciado que, assim, faria a diferença nesse time do Chelsea. O Xavi Simons é um cara que eu tenho certeza que daria um impacto gigante, se bem utilizado, é claro, mas esse é um cara tão versátil e dinâmico, porque quase qualquer posição do ataque que ele colocar, menos, obviamente, centroavante, né, eu acho que ele vai jogar muito bem, né, porque esse é o cara que gosta de criar, que gosta de participar do jogo, volta pra marcar também, então, assim, tem intensidade dentro de campo, inteligência fora de série, é um jogador sensacional e eu acho que o Chelsea deve ter realmente coisas muito adiantadas pro cara tá aí esperando o Chelsea desse jeito. Mas vamos ver. E tomara que depende apenas da venda do Nkunku. Eu espero nisso, até porque assim, para pagar o Xavi Simons, supondo que tivesse tudo zerado e ter que pagar uma transferência que deve custar por volta de 70 milhões de euros. O Nkunku não vai ser vendido por tudo isso. Mas ainda tem Zazi, Carnet Chukwuemeka, você tem outros jogadores ali que você pode negociar e obviamente gerar essa grana. Então, eu não acho que é tão desesperador assim. O Tarek George também pode ser vendido e é da base, consegue gerar um lucro puro de fair play. Então, assim, o Chelsea não deveria estar desesperado por essa questão de finanças se vende apenas ele. Porque o Jackson, para mim, é um ativo muito mais difícil de vender. Eles dependem que o Isaac vá para o Liverpool e aí o Newcastle vai lá e contrate ele. Porque de resto fica bem complicado. Então, a ver o que acontece. Se for só um Nkunku, já garante a venda do Simons, é ótimo. Porque, assim, é uma negociação que, dependendo do contexto, pode andar rápido. Se o Bayern for lá investir e contratar, eu acho que o Simons vem quase no estalar de dedos e esse é um jogador que eu acredito que pode melhorar muito o nível do Chelsea no ataque e é o que o Chelsea mais precisa. Na temporada passada, meio campo e defesa para mim foram pontos positivos. O ataque não foi um ponto negativo, mas ele pode ser melhor. Ele não estava no nível dos principais times ali, eu acho que ainda estava atrás do City, do Arsenal e do Liverpool, evidentemente, e trazendo mais qualidade como eles já fizeram, Estevão, traz também o João Pedro, Delap, olha, esse ataque com o Xavi Simons ainda é um ataque que de outro nível comparado à temporada passada. Imagina sair de Madueke e Nicholas Jackson para Xavi Simons e João Pedro, entende? É uma melhora, assim, dá para dizer que é bem considerável. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.